Olá, meus amigos, estamos aqui então para mais um vídeo, né? Umas sugestões que a gente estudou a semana inteira aí e vamos dar algumas sugestões aí para vocês, ok? Mas como se diz, né? Gosto dessa do JP. O melhor palpite é o seu, né? O seu é um palpite de mestre, ok? Então vamos lá. Pessoal, falando no JP, né? Eu copiei, né? Tudo que é bom a gente tem que copiar. A nomenclatura do JP, que ele põe lá super favorito, o favorito, surpresa, zebra, né? E eu achei isso daí uma nomenclatura de mestre, né? Então, o que que seria? Eu vou dar primeiro o super seco, né? O que que seria o super seco? É aqueles secos mais confiáveis. E aí eu ponho seco número super seco número um, número 2, número 3. E o que que seria isso? É aquele que eu mais confio, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse que jogar 13 triplo e um jogo seco, com certeza eu jogaria esse seco número um, né? Então vamos lá ver como que é essa anarquia? Eu achei 6 super secos, né? Foram 6 jogos super seco. Qual que é? O número um para mim é o Atlético Mineiro. Poxa, mestre, mas o Atlético Mineiro em cima do Fluminense? Pessoal, o jogo do Atlético ontem foi de encher os olhos. O Hulk jogou bola, o Keno, que partidaço. Foi uma fatalidade ontem o resultado com o Palmeiras. E quando o time pega essa ascendente, parece que se encaixou tudo. Qualidade técnica, individual, o esquema tá bom, né? Realmente o gol não saiu por coisas do futebol, né? Mas eu acredito que agora o grupo se alinhou de novo, né? E dentro do Mineirão eles estão sabendo da responsabilidade do investimento do Atlético, que não pode ficar de fora de uma Libertadores. E eu não acredito que o Fluminense vá segurar isso daí, não, tá? Então, por isso, o Galo aqui é o meu super seco número um. E já abre a rodada. Você acertando é aquele caso. O pessoal gosta de cercar, né? Eu também gosto, mas nem sempre, porque também se você acerta o jogo inicial seco, você já cresce, né? Aí já cresce. Então, o segundo seco meu, pessoal, é o Atlético Paranaense, tá? Até pela fragilidade do Juventude, e o time do Atlético tá certinho, tá? Eu já falei outras vezes aqui, eu considero o Atlético uma das principais equipes hoje do Brasil. Tá muito bem a equipe, mesmo tendo perdido para o Santos lá, ok? O meu seco número 3 é o Corinthians, pessoal. Por que o Corinthians? Em que pese o Cuiabá ter ganho ontem do América, eu achei o time do Cuiabá fraco. Tá bem fraquinho, sabe? Parece até que tá com anemia, né? E eu não acredito que eles vão segurar o Coringão lá não, tá? Então aqui deve dar o Corinthians. E o quarto meu seco é o Barça, né? O Barça tá querendo voltar a ser Barça, né? E o Mallorca, eu vi lá, ele realmente conseguiu na primeira rodada um resultado com o Atlético de Bilbao, que está estreando, mas não vai ter cacife. Levou de 4 do Real, né? Não vai ter cacife não para segurar o Barcelona, ok? O meu quinto seco é ele, ó, né? Em homenagem aqui ao meu genro, né? O mala do genro. Então eu torço contra o São Paulo, mas a gente na loteca não existe isso, né? Então eu acredito que o São Paulo deva trazer mais esse título aí para o Brasil, ok? Não acredito que o Independente vai segurar o São Paulo, não. São Paulo está um time muito certinho, muito bacana. Rogério Ceni ali é coisa de mestre, né?
E o Flamengo, né, pessoal? O Flamengo continua sendo Flamengo. Não acredito que o Braga segure o Mengão, não, né? Então é o meu sexto seco duplo, tá ok? Então veja, esses secos super secos, geralmente eu não ponho duplo, tá? Aí vamos aqui então. Eu tenho dois secos favoritos. Qual que é? É o empate do ABC com o Mirassol e o empate do Ituano com o CRB. Esse empate, pessoal, vocês ficam de olho no resultado hoje, Londrina e Vasco. Ué, mas o que tem a ver Londrina e Vasco? Veja, se o Vasco ganhar, que eu acredito que vai ganhar, lá em São Januário, começou a apertar em cima do Vasco, né? O Vasco vai para 51 pontos. Abriria, para eles chegar no G4, 10, 11 pontos. Eles sabem que está distante. E o Z4 está apenas 5 pontos aí do CRB e 6 do Ituano, né? Então a preocupação agora é conseguir os 47 pontos para sair fora do Z4. E como são duas equipes que se equivalem, né? Seria interessante um ponto para cada uma para eles ir se afastando paulatinamente do Z4. Que o objetivo, se o Vasco ganhar, o objetivo maior deles é se manter na Série B, né? Então eu acredito que vai ser um jogo morno. Agora, caso o Londrina ganha, aí nós podemos ter um jogo aberto, né? Porque aí ganhando, por exemplo, já vai para 44 pontos, fica 4 pontos só da classificação. Mas eu acredito ali que de Vasco hoje, isso daí vai ser um jogo morno. No jogo 6, vejo o ABC chegou lá com uma excelente defesa e tem até um bom ataque, né? Então o ABC não vai forçar a barra. E o Mirassol também sabe que o ABC é um grande adversário, vai deixar a coisa para Mirassol, né? E o ABC não está tendo problema de jogar fora de casa. Então talvez um 0-0 aí, né? Seja de bom tamanho, ok? No caso de uma segunda opção, eu iria com ABC, né? E no caso de uma segunda opção aqui no Ituano, eu iria de CRB, ok? Então vamos lá agora para aqueles secos surpresa, né? Qual que é o surpresa? É o Ceará. Se você ganhar, você fala, poxa, o Vozão ganhou do Coelho, né? E os dois últimos jogos aqui, ó. Empate do Manchester, dos dois Manchester, né? E empate do Leeds com Aston Villa. Então veja, pessoal, o Vozão, né? Tem um bom time, né? Tem um bom time, um excelente time. E está, né, numa situação periclitante, é o primeiro fora da zona, né? E vem o América, que é outro grande time, né? Perdeu ontem para o Cuiabá por contingência do futebol mesmo, né? Mas eu acredito que lá no Castelão o Vozão vai reverter isso daí. E pode dar Vozão. Então é o meu primeiro seco surpresa. O segundo seco surpresa meu é o empate do Manchester City com o Manchester United. Veja, o Manchester United está um timaço, hein? Ganhou do Arsenal, que é o líder, e o campeonato inglês, pessoal, está a maior anarquia do mundo. A 7ª rodada foi adiada, tem jogo adiado, times com 6 jogos, né? Tá meio complicado ali, né? A gente vê que há alguma complicação ali que eu não me aprofundei mais para saber que anarquia é essa, né? Mas tem alguma anarquia ali acontecendo, né? Então
No caso de duplo, eu iria no Manchester City, né? Mas para mim não está 100% fora a vitória do Manchester United também não, porque está com o time certinho. E a mesma coisa o Leeds com o Aston Villa, né? Se houver vitória aí, eu acho mais provável do Aston, né? Por quê? Se vocês forem ver, o Leeds está oscilando bastante, levou de 5, né? E o Aston vem numa crescente, né? E você vê um time mais motivado do Aston Villa, né? Então, se for para duplo, nesses 2 empates aí do campeonato inglês, eu jogaria Manchester City e Aston Villa. Mas eu acredito que possa dar empate nos 2, né? Então, vamos lá. Para o surpresa, né? O surpresa, eu tenho aqui o Santos, né? Que eu acho que o Luan voltou a jogar bola, o Santos se encaixou, né? E o Internacional é aquela oscilação que a gente vê. Então, para mim, aqui seria Santos, né? O jogo 9, aqui o Atlético Goianiense, que jogou um bolão ontem contra o Corinthians. Veja, o Atlético, pessoal, em que pese estar na zona de rebaixamento, ele foi para a semifinal da Sul-Americana, foi para a semifinal da Copa do Brasil, tem um time certinho. Devido a essas semifinais, ele está se classificando, ele se descuidou do brasileiro. Mas eu acho que o time do Atlético Goianiense é mais time que o Avaí, tá? E eu acredito que agora a ordem é sair dessa posição incômoda e nada como um jogo de 6 pontos, né? E aqui, pessoal, o Goiás perdeu ontem para o Botafogo, né? Vi muitas falhas no Goiás e o Fortaleza ganhou do Flamengo. Há tempos que eu venho falando que Atlético Paranaense e Fortaleza são 2 fortalezas do nosso futebol hoje, né? Então eu estou acreditando que o Fortaleza pode sim ir lá em Goiás e voltar com os 3 pontos, ok? Então nos duplos, 4 duplos agora, né? A gente vai pôr os 4 duplos. Então como que ficaria aqui a cartela, né? Atlético que é seco, o empate do Santos, né? O Vozão, né? Barcelona, São Paulo, empate do ABC, empate. Atlético, vitória do Atlético Goianiense, vitória do Flamengo, vitória do Fortaleza, vitória do Corinthians, empate, empate. Veja, como eu sempre ponho 4 duplos, eu pus um empate no Santos, vou pôr um empate aqui no Ceará com o América e os 2 aqui no finalzinho, tá? Então essas seriam minhas sugestões de 4 duplo. Agora, jogos perigosos que vocês podem tirar um duplo de cá, pôr ali ou acrescentar um duplo, né? Aonde que eu vejo perigo aqui, né? No ABC, uma vitória, propensa vitória do ABC, uma propensa vitória do CRB, né? Aqui, se for, seria vitória do Avaí, eu não acredito no empate nesse jogo, né? Aqui talvez um empate, né? E aqui ficaria assim, que eu acho que só o triplo resolveria aqui, tá? É uma questão de escolha, ok? Então é isso aí, meus amigos. Fica essas sugestões aí. Esperamos ter contribuído com alguma coisa, né?
E com certeza você, com seus palpites aí e aproveitando alguma coisa aí das sugestões, pode chegar lá no pote de ouro, ok? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.